O fundo ele vai chegar também aos pequenos produtores ou vai se manter só nas cooperativas? Quem serão atendidas são as cooperativas, não é? As cooperativas, elas podem pulverizar esses recursos, não é? Como achar melhor, entre todos os seus cooperados, ou de outra forma também fazer a opção de ter, por exemplo, adquirir equipamentos que vá também atender a uma gama grande de cooperados, se não todos. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. A Força do Agro Brasil que dá certo. Paraná lança fundo que pode chegar até 2 bilhões de reais para financiar o agro. Cláudio Stabile é diretor-presidente da Fomento Paraná. Prazer recebê-lo, Cláudio. Olá, Joyce. É um prazer também e agradeço pelo convite. Um projeto inédito no Brasil, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios nas Cadeias Produtivas do Agro, o FDIC Agro Paraná, é o primeiro instrumento de crédito voltado ao agro criado por um Estado para financiar a expansão das atividades de produtores vinculados a cooperativas e empresas integradoras aí nos 399 municípios paranaenses. Primeiramente, explica pra gente, Cláudio, o que é o FDIC Agro Paraná? O FDIC Fiagro, ele é, primeiramente, mais uma opção para o agronegócio, falando do agronegócio paranaense. Como você disse, foi o primeiro estado da federação a criar uma linha de crédito paralela à que existe na União, do governo federal, e ele vem na verdade, para suprir essa lacuna dessa gestão, desse fomento que a União faz para o agro. E ele é uma junção de dinheiro do Estado, recursos do Estado, não é? Recursos que são captados também no mercado e recursos de cooperativas. Então você tem um mix de recursos onde você tem então essa criação de fundo e no caso específico para a finalidade do agronegócio paranaense. Outro dia, falando aqui sobre Plano Safra, falando sobre investimento, até um internauta que comentou quando o produtor rural vai ter condições, vai ter recursos para se autofinanciar. É uma pergunta difícil, né, Cláudia? É muito difícil porque o produtor tem que plantar, ele não sabe se ele vai colher aquilo que ele plantou, então ele precisa de recursos para poder investir, né? Então, autofinanciamento, nós temos um número pequeno, mas existe. Mas isso é para grandes agricultores, né? Nós estamos falando de empresas, né? Mas o médio e pequeno é muito mais complicado. E às vezes, falando até em algumas linhas de crédito, sai mais barato para ele trabalhar com dinheiro de terceiro, que são essas linhas de crédito, do que com o seu próprio dinheiro. Não é? Ele pode, por exemplo, aplicar esse dinheiro, render mais, e conseguir dinheiro para o seu negócio num valor menor. E acaba tendo até uma vantagem, né, entre o que ele pode poupar e aquilo que ele paga para efeito de financiamento. E o fundo ele vai chegar também aos pequenos produtores ou vai se manter só nas cooperativas? Na verdade, o Plano Safra, né, pelo Pronaf, ele atende muito já essa questão principalmente da agricultura familiar, né? Ele atende muito o pequeno, mas o dinheiro é pouco. E quem acaba ficando sem é o médio e grande agricultor. Mas, de toda forma, quem serão atendidas são as cooperativas. Não é? As cooperativas, elas podem pulverizar esses recursos, não é? Como achar melhor, entre todos os seus cooperados, ou, de outra forma também, fazer a opção de ter, por exemplo, adquirir equipamentos que vá também atender a uma gama grande de cooperados, se não todos. Por exemplo, com silos. Não é? Então, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, os cooperados serão atendidos. Isso não há dúvida. Momento jurídico com o doutor Eduardo Berbiger. Seja muito bem-vindo, doutor. Oi, Joyce, é um prazer estar aqui. Gripe aviária no Brasil.
Pois é, aí o país, que até então era livre do vírus, registrou o primeiro caso na semana passada em uma granja no Rio Grande do Sul. Alguns destinos já suspenderam aí a compra de frangos brasileiros depois da confirmação. Doutor, isso aí pode haver reflexos para o consumidor? Já está havendo, né, Joyce? Começou em Montenegro, no Rio Grande do Sul, uma cidade que é uma grande produtora de frangos, né? E hoje já temos os reflexos, né? Eu até vou conferir aqui. Nós tivemos 9 países que já suspenderam, pelo menos temporariamente, as importações de frangos brasileiros. Nós temos a China, a União Europeia, Canadá, África do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, México e Coreia do Sul. E nós temos mais 4 países que fizeram um embargo limitado, quer dizer, por enquanto, um embargo limitado. Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Filipinas. Quer dizer, são grandes compradores, e isso nós já estamos sofrendo os efeitos da gripe aviária, porque se isso for adiante, né, isso é um impacto gigantesco nas exportações de frango do Brasil. Mas acredito que isso vai se resolver, porque são focos localizados, né? Então, esses focos devem ser debelados, e assim que o Brasil demonstrar para as autoridades sanitárias dos países, né, compradores do Brasil, os países que importam frangos brasileiros, isso deve ser reestabelecido. Mas o comércio, né, de frango nacional já está sentindo os impactos desses focos de gripe aviária. CPI do INSS, a oposição deu início aí ao processo. Enquanto isso, o governo petista já começa a criar estratégias para proteger Lula. Mais uma vez, doutor, será que não sabia de nada e é culpa do Bolsonaro? Eu fiquei muito satisfeito com uma declaração do presidente Bolsonaro, porque está esse jogo de empurra, né? Nós sabemos que essa questão do INSS é muito antiga, vem já de bastante tempo. Dizem que começou no governo Dilma ou no governo Lula II, enfim. Fala-se em 100 bilhões, 90 bilhões de reais o rombo. O que deve ser feito é a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que ele disse? Não me interessa quando começou, eu quero apurar e que os culpados sejam punidos. Então eu não entendo a postura dos deputados e senadores da situação, né, do atual governo, de tentar impedir a CPMI. Inclusive, deve ser louvada aqui a posição do senador do Espírito Santo, agora não vou saber dizer o nome, do PT, que assinou a CPMI e foi crucificado, né, pelos seus pares do PT, porque eu não sei por que o governo tentando, né, abafar essa CPMI. Eu esperaria do presidente Lula a mesma posição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se o governo não tem nada a esconder, que apoie essa CPMI, vamos apurar. Quem deu causa a esses descontos, né? Vamos ver quem são os culpados e que os culpados sejam punidos. Eu não entendo por que esta postura do governo de varrer a sujeira para baixo do tapete, né? Lembrando que boa parte aí das associações, sindicatos que foram beneficiadas com a fraude são da esquerda, né? Na democracia, o poder emana do povo e é o povo que elege os políticos. O judiciário não é poder político, não foi eleito pelo povo. Ao sistema cabe punir com imparcialidade quem comete crime. Doutor, quando o guardião da Constituição governa no lugar dos eleitos pelo povo, podemos dizer que temos uma juristocracia no Brasil? Exato. Na verdade, vale comentar o artigo do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, considerado por muitos o maior constitucionalista do Brasil. Já está com 90 anos. Ele escreveu um artigo no Conjur, em torno de 2 semanas atrás, e segue mais ou menos na linha. Você esteve na homenagem ao professor Ives, sexta-feira passada, que também o professor Ives, que fez 90 anos, comentou a postura dos ministros do Supremo, legislando em causa própria, não respeitando a Constituição, reescrevendo a Constituição Federal, enfim. E o professor Manuel escreveu um artigo, recomendo que leiam, no Conjur. O professor foi titular da USP, da cadeira de Constitucional, há muitos anos, e ele escreveu um artigo muito interessante falando da juristocracia, que na verdade é um sistema, um regime, que seria, digamos assim, o controle do governo pelo judiciário.
é muito interessante. Ele cita até, é um artigo muito forte, eu estou com um artigo aqui, onde ele faz algumas comparações, né? Ele fala que é uma maneira do Supremo Tribunal Federal conduzir todas as decisões, o judiciário conduzir os conflitos para que eles dê a última palavra em tudo, que é o que nós estamos vendo aqui, né? O Supremo não se satisfaz com a maneira como as leis são feitas, né? E acaba conduzindo para que todos os conflitos sejam dirimidos do Supremo Tribunal Federal. E, como tu disseste muito bem, e o professor Manuel cita no artigo, o Supremo não foi eleito pelo povo para legislar, né? Isso é atribuição do Congresso Nacional. Gostemos ou não da maneira como as leis são feitas, quem foi eleito para legislar é o Congresso Nacional. E nós estamos vendo o Supremo atropelando sistematicamente isso. E o professor Manuel faz comparações fortes, ele inclusive cita dois padres, né, da época. Ele fala do Savonarola, que foi um padre italiano, que na época em Florença derrubou os Médicis, né, convencendo o povo que era o melhor para Florença. Inclusive disse que Florença ele faria a nova Jerusalém, e falou do Torquemada, que foi um padre da Inquisição Espanhola, que convenceu também o povo a perseguir os judeus e muçulmanos. Quer dizer, muitas vezes se usa isso, né? Parece que o Supremo está querendo convencer. Óbvio que não estou comparando os ministros do Supremo a essa fase muito ruim, né, da humanidade, mas nós vemos um jogo de palavras, né? Nós vemos ali o Barroso escreveu um artigo em 2018 falando que o Supremo tinha um papel, eu até vou olhar aqui para ver se é isso mesmo, tinha um papel iluminista, né, no processo civilizatório do Brasil. Quer dizer, isso é uma arrogância sem fim, né? Quer dizer que parece que o Supremo está querendo educar a sociedade, parece que o Supremo está querendo dirimir a sua maneira todos os conflitos, está querendo legislar, está querendo reescrever a Constituição, está querendo interpretar da sua maneira, e não é assim que funciona. O Supremo tem as suas atribuições bem claras, e esse artigo do professor Manuel é brilhante, recomendo que leiam. Então nós vemos vários juristas renomados, juristas brilhantes, como o professor Ives, como o professor Manuel, demonstrando isso, mostrando que o Supremo há muito tempo tem extrapolado as suas atribuições, e parece que a sociedade, muitos representantes da sociedade, não têm se atentado para isso, e o próprio Supremo Tribunal Federal. E isso é vergonhoso, isso é um absurdo. Isso é a tal juristocracia, né? É o controle, digamos assim, do Supremo Tribunal Federal, é levar todos os conflitos para o tribunal, e o Supremo tem a última palavra. Isso não pode acontecer em uma democracia. Isso é atropelar o poder constituído para legislar, que é o Congresso Nacional. Doutor, o professor Manuel, inclusive, foi professor do Alexandre de Moraes, né? Exatamente, foi professor na USP, né? Ele foi titular da cadeira de Direito Constitucional na USP, e parece que o ministro Alexandre não tem seguido seus ensinamentos. O senhor falou aqui do doutor Ives, né, que falou, inclusive, sobre essa questão de o que cabe ao STF. O senhor sempre fala aqui, cada poder legislativo, executivo, judiciário, cada um na sua função. Um jurista que se preza, ele não pode ser a favor das coisas que estão acontecendo nesse país. Até outro dia aqui, doutor, um internauta aqui que nos acompanha perguntou para o senhor lá no chat como é ser advogado no Brasil de hoje, com essas atrocidades que acontecem. Eu imagino que não deve ser fácil, mas não pode desistir, né, doutor? A profissão de advogado tem seus desafios, né? Como todas as profissões, né? E eu acredito que nós temos que marcar a nossa posição. Então, o que nós fazemos aqui no nosso programa, no Momento Jurídico, na Força do Agro, nada mais é do que isso. Sem atacar as pessoas, né? O professor Ives sempre fala isso, atacar as posições, né? Nós não estamos atacando as pessoas, e temos que respeitar, obviamente, os ministros do Supremo, mas nós não podemos admitir esse tipo de posição. O que é o foco, o que é a base de uma democracia? Pessoas e principalmente indivíduos não podem prevalecer sobre a lei, né? E isso independe de ideologias. O Brasil está muito naquela divisão, nós contra eles. Só que mesmo quem não concorda com
com o ex-presidente Bolsonaro, com a direita, tem que entender o seguinte: o que um tribunal faz hoje para beneficiar o seu lado, a sua ideologia, daqui a pouco pode fazer para prejudicar. Então, nós temos que defender que cada um cumpra o seu papel, porque o que hoje o Supremo extrapola para beneficiar o seu, o que você concorda, o seu lado, o seu governo, isso vai servir, cria-se precedente para depois prejudicar o seu lado, o seu governo, a sua, digamos assim, a sua ideologia. Então, nós não podemos permitir que se abram essas brechas. Então, na democracia, a lei tem que prevalecer, cada um no seu papel. A verdadeira divisão entre os poderes e respeito e harmonia. Isso tem que prevalecer. Então, nós não podemos permitir essas brechas. O legislativo faz as leis, gostemos ou não, temos muitas falhas no nosso sistema legislativo, mas então temos que aprender a votar melhor, né, para que os nossos representantes legislem melhor. O judiciário faz seu papel de julgar, e o Supremo interpreta a Constituição quando há omissão, quando há falha, não reescreve e não interfere onde ele não deve interferir, onde ele não é chamado. O judiciário só age quando provocado, né? Então, tem que haver esse respeito para que nós não tenhamos, não venhamos abrir brechas e daqui a pouco a situação fica cada vez mais grave, cada vez mais séria, e daqui a pouco nós vamos ter mais conflitos e mais problemas ainda no nosso equilíbrio entre os poderes do nosso sistema de governo. Para finalizar, doutor, gostaria de ouvir sua opinião. O Supremo Tribunal de Justiça criou um grupo aí para estudar os impactos do que pode vir a ser contestado com a reforma tributária. Será que isso é bom para a população ou para o Estado? O STJ criou um grupo para analisar o contencioso da reforma tributária. Isso é um outro problema. Nós já falamos aqui sobre possível aumento de carga tributária, e agora existe uma questão de competência. Hoje nós temos bem definida a competência, digamos assim, tributos federais você demanda contra a União, e quem defende a União é a Procuradoria Federal. Tributos estaduais você demanda contra cada estado especificamente, e tem a Procuradoria Estadual e assim por diante. Agora, com a reforma, nós vamos ter o IBS e a CBS, e não há uma definição clara. Então, o que o grupo do STJ enxergou? E nós já enxergamos isso claramente. Há uma confusão, esse grupo é liderado pela ministra Regina Helena Costa, que é uma grande tributarista, e está liderando, e apontou esta dúvida. Não há uma clareza, uma divisão de papéis. Então, não se sabe qual procuradoria vai executar ou vai defender. E eles apontaram que pode haver uma tripla execução. Por exemplo, um débito de IBS pode ser executado pela Procuradoria Federal, Estadual e Municipal. Imagine, então a empresa tem uma dívida de R$100 mil, ela pode ser executada pelos 3 entes. Isso está bem claro, porque a competência vai ser do comitê gestor. Então existe uma série de discussões de quem vai ser a competência para defender, qual a procuradoria, como que isso vai ser defendido, como vai ser executado. Quer dizer, isso é mais um imbróglio da reforma tributária que não foi discutida, na minha opinião, já deveria ter sido definido antes. Óbvio que eles vão dar alguma solução para isso, mas eu acredito que isso vai gerar muitas brechas para contencioso tributário. Então, o STJ apontou que isso pode triplicar o contencioso, né, só pela questão da competência. Fora os outros problemas que podem gerar ainda outras discussões, né, mais contencioso ainda. Então, quer dizer, são os efeitos nefastos da reforma que ainda nem entrou em vigor, fora a questão dos municípios, que algumas entidades já estão demandando pela sua participação no comitê gestor. Quer dizer, é a reforma que, segundo o governo, iria acabar com o contencioso, né, segundo alguns relatores, e já estamos vendo problemas de ações judiciais antes mesmo da reforma entrar em vigor. Quer dizer, como já falamos aqui, acredito que uma reforma mal pensada, mal planejada, porque foi feita de forma muito rápida. Deveria ter sido melhor discutida. Somos favoráveis a uma reforma tributária, óbvio, nosso sistema tributário é caótico, mas não deveria ter sido feita dessa forma apressada, assodada. Poderia ter sido melhor discutida, inclusive com a sociedade, com os contribuintes, que, no final das contas, quem paga os tributos somos nós,
cidadãos e quase não participamos dessa discussão. Enfim, muitas coisas aí a serem discutidas e vamos ver aí os próximos capítulos para ver o que vai acontecer com essa reforma. Vamos acompanhar aqui no momento jurídico para ver como vai funcionar aí na prática. Doutor, muito obrigada pelas informações. Uma excelente semana. Eu que agradeço. Uma ótima semana a você e a todos os nossos telespectadores. Olá, eu estou em Lisboa, na Avenida da Liberdade, para falar da Revista Oeste. A Avenida da Liberdade é uma das mais belas da Europa, a começar pelo nome. E a Revista Oeste tem tudo a ver com liberdade. Também é uma avenida para a liberdade. Não recebe dinheiro de governo, não aceita, portanto é independente. Faz análises factuais do agro, da política, da economia, da tecnologia. É uma grande fonte de informação e de conhecimento. Por isso, eu estou convidando você a agora clicar aí embaixo e assinar a Revista Oeste. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Estamos falando aqui hoje do FIDIC Agro, né, um fundo criado pelo governo do Paraná para ajudar na evolução do agro, financiar o agronegócio. Eu acho que a resposta também já está clara e já foi dito aqui, mas por que optar por uma gestão privada no lugar de uma pública, Cláudio? Nós não abrimos mão da gestão pública totalmente dito, né? Porque a governança é do Estado por meio da Fomento Paraná. E a governança, quando eu cito, nós temos várias ferramentas de governança, mas entre elas a questão da transparência, a questão da fiscalização, não é? Da publicidade desses atos. Mas a gestão, nós entendemos que é necessário entidades especializadas para captar esse dinheiro do mercado, para captar recursos do mercado. Então, em que pese toda a governança pública em relação ao todo, nós entendemos que este espaço ele é reservado para a parte privada para a captação de recursos. E aí é o papel da Fomento Paraná, tanto captação como gestão, como distribuição de recursos. A Fomento ela atua em vários mundos na questão deste fundo para o agro, não é? Mas principalmente como indutora. O Estado do Paraná como indutor nessa política que venha favorecer o agronegócio do paranaense, não é? E assim, como há dinheiro público, não é? A Fomento tem que ficar muito atenta em cada movimento. Então, em que pese a responsabilidade de cada ator, né, nessa composição, a Fomento está atenta em cada movimento desses. E o produtor ele pode ter acesso a esse crédito aí para investimento em produtos, máquinas? Vocês têm uma preferência por produtos ali já do próprio Estado, até para poder alavancar ainda mais a economia, o agro do Estado? Quem vai dizer exatamente a necessidade são as cooperativas, por exemplo, não é? Elas que vão dizer se a necessidade seria, por exemplo, silos, não é? Ou ter lá uma gama de outros equipamentos ou implementos que sejam necessários para uma determinada região desta cooperativa no Paraná, não é? Mas
falando dos implementos ou equipamentos, enfim, a preferência é por equipamentos e implementos produzidos no estado do Paraná. Essa é a ideia, né? Para geração de empregos, geração de recursos, geração de renda, não é? Para que esse dinheiro todo, essa riqueza, ela continue dentro do estado. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Cauti, é isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Cauti. E vejam só, com Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitae 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Cauti. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitae 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. As crises existem, mas a gente nunca deixa de comer. E é o agro que coloca comida na mesa. Então, até para quem vai investir no agro, provavelmente aí é um negócio certo. A gente tem os FIAGROS que foram criados aí na Bolsa de Valores em 2019, 2020, e a gente sabe que desde que foi criado, o ano passado foi um ano um pouco comprometedor, mas tirando essas dificuldades que o setor de uma forma geral enfrentou, o Brasil todo enfrentou em 2024, o agro é um negócio praticamente certo para se investir, não é nem apostar, é investir, né? Um investimento com retorno garantido. Olhando só para o agro paranaense, não é? Só olhando para toda a eficiência dos nossos produtores, olhando para a organização das nossas cooperativas. As maiores cooperativas do agro estão no Paraná. Então, é um formato de gestão eficiente, de resultado, né? E isso atrai investidores, porque sabe que o resultado é positivo. E aí você fala do produto. O produto é alimento. E todos nós necessitamos, não é? Então, eu diria que é um produto altamente interessante para o mercado e certamente teremos um sucesso muito grande. E lembrando, Joyce, que é só o início. Não é? Nós temos uma demanda do governador, onde ele, como estamos agora iniciando o primeiro, não é? Mas já temos cenários para os próximos, numa projeção que ainda não é possível falar, mas eu acredito que nós vamos, pelo menos, triplicar ou mais esses recursos advindos aí do primeiro aporte do Estado, que você acabou de comentar que pode, esses 350 milhões que o Estado aportou na Fomento Paraná, eles podem ser transformados em 2 bilhões de reais. Mas isso poderemos ter aí no futuro breve mais aportes do Estado, e, consequentemente, um número maior de recursos do mercado e das cooperativas, aquecendo ainda mais o agronegócio paranaense.
Eu te perguntar justamente quais eram esses planos, mas você já falou que não pode adiantar ainda. Quem sabe fica para um próximo programa. E é um plano eficiente, um modelo eficiente, que, como já dissemos, provavelmente vai ser adotado por outros estados, porque a gente sabe que o Plano Safra do governo federal tem o plano, tem a safra, mas não tem o dinheiro. Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui. O canal está aberto aqui para comunicar. Joyce, eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisar, e da mesma forma aqui, nós precisando, vamos pedir apoio a vocês para passar as informações e ter esse canal aberto com o nosso agronegócio. Muito obrigado. É isso aí, obrigada e gratidão a você que nos acompanha. Siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.